Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Professor William, nós vamos estar ministrando aqui a disciplina de práticas agrícolas, tá certo? E hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho a importância do solo, da água e das plantas e a relação que eles têm entre eles. A importância que eles têm para a manutenção do planeta Terra, para a sobrevivência dos seres vivos, tá certo? Acompanha comigo o primeiro slide sobre o que é solo. O solo é um corpo de matéria inconsolidada que cobre a superfície terrestre, composto de matéria orgânica e minerais provenientes dos seres vivos e rochas. Moçada, o que significa isso? Proveniente de seres vivos e rochas. O que vai dar origem ao solo é a decomposição dos seres vivos, que aí vai dar origem à matéria orgânica, e as rochas, que no caso vai dar origem aos minerais. Então o nosso solo, ele é composto por matéria orgânica, que vai provir dos seres vivos, que vai vir dos seres vivos, e minerais. Esses minerais, eles vão vir, da maior parte das vezes, das rochas. Professor, mas que rochas são essas? Da onde vieram essas rochas? No processo de formação do planeta Terra, quando o magma começou a se resfriar, nosso planeta ele ficou todo rochoso, certo? E começou a sofrer ações lá no interior do nosso planeta que fizeram com que essas rochas entrassem em decomposição. Essa decomposição nós vamos chamar de pedogênese. O que é pedogênese? Pedogênese é a ação que vai dar origem ao solo, é o processo de formação do solo. Uma das principais funções do solo, moçada, é aqui, ó, servir de abrigo para os animais invertebrados, fungos e bactérias. Ou seja, o solo ele não serve só a nós, seres humanos. Ele é casa, ele é lar, ele é um habitat também para esses seres vivos. Além de, é claro, o segundo tópico vai falar o seguinte: fornecer alimento para os seres vivos. Somente para os seres humanos? Não! Para todos os tipos de mamíferos, herbívoros, certo? Animais que precisam dos alimentos que o solo vai providenciar. E o terceiro tópico, fornecer nutrientes para quem? Para as plantas, certo? Acompanha comigo agora o processo de formação do solo. O solo formou-se a partir do processo da decomposição das rochas, chamadas de rocha-mãe e rocha-matriz. Pedogênese é o processo de formação do solo, que ocorreu por conta do intemperismo. Vamos lá, pedogênese, pessoal, nada mais é que o processo que vai formar o solo, tá ok? E intemperismo são as ações que aconteceram no solo que deu origem ao solo que nós temos hoje, aquela terra, aqueles fragmentos que quando você põe a mão você sente, certo? Então intemperismo nada mais é do que a chuva, do que os raios solares, o calor do sol, o congelamento, descongelamento e vento, certo? Ficou claro para vocês o que é o intemperismo? Tá certo? Próximo slide. Acompanhe aqui essas três amostras que esse slide está mostrando. A primeira eu tenho o solo primitivo. Na segunda, o solo jovem. Na terceira, um solo maduro já, um solo com a plantação, com uma arborização de um porte maior, tá certo? Vamos lá, vamos falar do solo primitivo. Repara só o tamanho dessa rocha matriz aqui. Repara só o tamanho da rocha matriz que nós temos aqui. O processo de intemperismo, como nós já vimos, que é a ação do tempo, chuva, que ela vem sofrendo, chuva, vento, raios solares batendo, que ela vem sofrendo, vai fazer com que ela comece a entrar em estágio de decomposição. E esse estágio de decomposição vai aumentando assim o material em cima dela. Tá vendo aqui, ó? Você consegue visualizar, consegue ver a diferença entre eles? E assim que ela começa a formar a primeira camada, uma camada maior, você já começa a ver também os primeiros seres vivos, arbustos, certo? E no solo adulto nós já temos uma arborização mais desenvolvida, certo? De um porte maior, onde as raízes serão mais profundas, tá certo? Vocês viram então, conheceram um pouquinho agora a importância do solo, viram como foi o processo de formação dele. Então, vamos falar agora a respeito da água.
Acompanhe o slide comigo aqui, falando um pouquinho a respeito do ciclo da água. Que é o quê? É a circulação da água no planeta Terra, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Tá certo? Observem essas setas. A seta, ela vai indicar o caminho que a água vai fazer no planeta Terra, certo? Então, nós temos água nos rios, nós temos a água presente nos mares, que através do calor do sol vão passar pelo processo de evaporação. Ela vai subir, vai para a atmosfera e vai formar as nuvens. Junto com esse processo de evaporação, vai acontecer nas plantas o processo de transpiração. O que é isso, professor? Transpiração nada mais é do que as plantas começam a suar. Aí você deve estar me perguntando, mas as plantas elas suam também? Sim, moçada, as plantas elas suam, assim como nós, tá certo? Então vamos lá, continuando. Então, o processo de evaporação e transpiração vão fazer o quê? Vão fazer essas gotículas de água subirem, formando as nuvens, e assim que elas começarem a condensar, vai acontecer o quê? A precipitação. Aí essa chuva que ela vai cair, essa chuva precipitada, ela vai cair no solo, vai cair nos rios, certo? Que vai para os mares. Parte dessa chuva vai ser infiltrada no solo e vai irrigar o lençol freático. Outra parte dessa chuva será absorvida pela vegetação, tá certo? Então, isso é o ciclo da água. Agora que você conheceu um pouquinho mais sobre o ciclo da água, você saberia me dizer a importância que ela tem? Higiene pessoal, agricultura, na preparação dos alimentos, na manutenção das florestas, ajudar a mãe a lavar a louça aí. O que vocês acham? Tá certo? Vamos falar agora sobre as plantas. Acompanhe o slide comigo. As plantas são seres vivos autótrofos, fixos ao solo, dependendo diretamente da água, sais minerais, ar, luz e calor. Professor, o que é autótrofo? Eu nunca ouvi essa palavra. Pessoal, seres vivos autótrofos são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. E para produzir o seu próprio alimento, a planta ela vai precisar de gás carbônico, vai precisar de raios solares e de água. E quando ela produz o seu próprio alimento, por esse processo que é chamado de fotossíntese, ela vai liberar um gás chamado de oxigênio. A maior parte do oxigênio que é produzido no planeta Terra, ele vem dos mares, da cadeia alimentar aquática, tá certo? Vamos para o próximo slide. Qual a importância que as plantas têm? Responde comigo. Produção de alimentos, fabricação de medicamentos e cosméticos, aquele perfume cheiroso que você gosta de usar para ir para a escola, com certeza ele deve ter vindo da matéria-prima de uma planta, de uma flor. Fornecimento de madeira, regulação da temperatura. Quem nunca gostou de sentar embaixo de uma sombra da árvore e tomar tereré? Não é verdade? Ainda mais aqui na nossa região que é tão quente. Fornecer água por meio da transpiração, tá certo? Lembra do processo do ciclo da água? E a proteção do solo, tá certo, moçada? Com isso nós podemos concluir o quê? Que as plantas dependem diretamente da água para a retirada dos nutrientes presentes no solo. O solo precisa das plantas para sua proteção e fornecimento de matéria orgânica. E a água conta com a ajuda do solo para filtrá-la e das plantas para auxiliá-la no seu ciclo. Tá certo? Volta para mim. Moçada, viram só o tanto de coisa que nós aprendemos hoje? Agora é com você, espero que você tenha feito as suas anotações e até a próxima aula.